paz de Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia, do grupo Luz do Mundo, da paróquia São Sebastião de Mandaguaçu. E hoje estamos em mais um episódio do Luz na Web. Hoje a palavra de Deus para nós está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Jesus nos conta essa parábola e nos compara a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Vamos ouvir então o que Jesus nos diz. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos dois personagens nessa parábola, o homem prudente e o homem insensato. Vamos então pensar qual desses nós temos sido na nossa caminhada, na nossa vida de oração, na construção da nossa casa espiritual. Aqui, a casa é mais do que uma estrutura física. A casa que o Senhor fala é a nossa vida espiritual, né? Nós somos templos do Espírito Santo. Como nós temos então construído, edificado a nossa vida de oração, a nossa casa? O homem prudente. O que é o prudente? Aquele que evita os perigos, aquele que pensa antes de agir, aquele que diante as tribulações age com paciência e perseverança. O homem prudente, como Jesus nos diz, é aquele que ouve a palavra, ela cai em seu coração e ele a coloca em prática. Quais são as rochas que nós estamos edificando a nossa casa? Eu vou trazer aqui 3 rochas fundamentais, a quais nós devemos edificar a nossa construção, a nossa vida espiritual. A primeira delas é o amor, a segunda, o perdão e a terceira, a vida de oração. O amor que vem de Deus, o amor a qual nós somos criados, o amor que o próprio Jesus nos ensinou, que o nosso Deus Pai é amor. O segundo, o perdão, a qual Jesus nos ensinou a amar e perdoar. Pelo perdão, né, que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós, fomos redimidos do nosso pecado, para que pudéssemos sentir novamente o amor de Deus. Então, amor, perdão, pedras fundamentais. A terceira pedra que eu trago para essa partilha é a vida de oração. Para que possamos exercer o amor e o perdão, é necessário essa vida de oração. E a vida de oração nós só conseguimos através do Espírito Santo. O próprio Jesus, lá no comecinho do Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas relata que Jesus sobe ao céu, mas antes ele diz: enviarei a vós o meu Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. É somente através do poder do Espírito Santo que a palavra de Deus cai em nosso coração e nós conseguimos edificar a nossa casa. 3 pedras, tem muitas outras que podemos elencar, mas nessa partilha as 3 fundamentais são o amor de Deus, que nós possamos sentir, o amor de Jesus, o perdão que aprendemos com Jesus e a vida de oração através do Espírito Santo. O segundo personagem, o homem insensato, é aquele que não tem bom senso, aquele que é louco, sem juízo,
pois fez sua casa sobre areia. É aquele homem que ouve a palavra, muitas vezes ela cai em seu coração, ele se sente feliz naquele momento, se sente aliviado, se sente com uma melhora momentânea, mas ouve e não pratica. Então a sua casa é construída sobre areia, a areia é movediça, ela vai para lá, vai para cá, nada se estabelece sobre areia. Então a casa cai em ruínas. E um dos pontos dessa palavra que nos chama a atenção é que a chuva, a tempestade vem sobre ambas as casas. Vem sobre a casa do homem prudente que constrói sobre a rocha, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a vida de oração, e vem também sobre o homem insensato, sobre todos nós. O próprio Jesus nos disse: teremos dias bons, dias ruins, mas o ponto principal é que se nossa casa está sobre a rocha, nós conseguimos passar. Nós estamos num momento de grande tribulação mundial, de guerras, de pessoas tendo que sair dos seus países de origem, de pandemia. Então, colocamos à prova a nossa casa. Se você, em meio ao que você tem passado, tem sentido que a sua casa tem desmoronado, meu irmão, ainda há tempo. Se você e eu estamos vivos, ainda há tempo de reconstruir as nossas casas. No grupo de oração nós cantamos uma música que diz assim: Cristo quer fazer em mim, Cristo quer fazer em nós uma obra nova. Todos os dias nós devemos estar em obra. Se a sua casa caiu, houve ruína, por favor, construa novamente, aplane o terreno, vamos refazer os alicerces e reconstruir a casa. Quando o Senhor usa o exemplo da casa, e quem tem a sua casa, né? Todos querem a sua casa, todos querem um lugar para morar. E quando ele usa esse termo da casa, nós sabemos bem que uma casa, ela precisa estar sempre em constante cuidado. Uma casa, ela nunca está pronta por completo. A casa, ela tem que ser cuidada sempre. Ela precisa ser limpada, ela precisa de reformas, ela precisa estar atento se não está tendo infiltração, rachaduras. Então, meus irmãos, mesmo aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha precisam estar em constante vigilância para que a casa não caia. Porque ventos virão, enchentes virão, tribulações virão sobre todas as casas. Mas é necessário cuidarmos para que a obra aconteça. Estar em obras, quando nós dizemos assim, a minha casa está em obra, não é? Não é uma coisa agradável estar em obras. Requer tirar coisas do lugar, arrastar móveis, né? Desocupar cômodos. Então é sempre um transtorno. Mas quem não passa por essa reforma, por esse cuidado, não vê a obra pronta. E nós somos seres em constante reforma. É claro que o que vai sustentar a nossa casa é a rocha do amor, do perdão e da vida de oração. Meus irmãos, que nós possamos observar a nossa casa espiritual nesse momento e que nós possamos ter esse cuidado com a palavra de Deus, as de pôr em prática, que nós possamos estar sempre edificados sobre a rocha que é Jesus, que é a nossa salvação, e que o Espírito Santo nos dê o discernimento, que nos ajude a acolher e frutificar a palavra de Deus em nós, e também estar atento àquilo que precisa ser curado em nós, aquilo que precisa ser melhorado, e se for necessário, reconstruir a nossa morada.
Espero que você tenha um dia abençoado e que a sua casa possa estar edificada em Jesus. Amém? Fiquem com Deus, a paz de Jesus.